Boa noite, irmãos. Graça e paz. Podem ficar sentados mesmo? Vamos orar. Colocar esse tempo nas mãos do Senhor para que Ele nos ajude, que Ele abra o nosso entendimento, possamos ter compreensão da Sua palavra. Amado Deus, colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor, te pedindo que Tu venhas sobre nós nesta noite, nos concedas ouvidos atentos àquilo que a Tua palavra haverá de comunicar aos nossos corações. Tira, Senhor, a nossa distração, cansaço. Senhor, dá-nos atenção àquilo que Tua palavra mesmo vai expor para cada um de nós. Abençoa os meus irmãos que estão aqui, Senhor. Ó Pai, que seja um tempo proveitoso, um tempo em que possamos aprender algo novo da Tua parte. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos fazer uma rápida retrospectiva da última quinta-feira. Então, o Ricardo vai projetar para a gente ali. Ricardo, vamos dar uma olhada nos slides que nós temos aí do capítulo 6 e 7. Vamos começar pelo 6, na sequência que está aí. Capítulo 6. Isso. Capítulo 6, nós vimos os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Logo de cara, são os primeiros 5 selos. Nós vimos aquele rolo, né, que foi apresentado diante de João na visão, um rolo escrito por dentro e por fora, com 7 selos, fechado com 7 selos, e à medida em que esses selos iam sendo abertos, coisas iam acontecendo, catástrofes iam acontecendo, cataclismas, pragas iam sendo derramadas sobre a terra, e nós vimos que na abertura dos primeiros 4 selos nos são apresentados esses 4 cavaleiros chamados Cavaleiros do Apocalipse, né? O cavalo branco, que representa a autoridade, provavelmente um líder mundial, que vai exercer autoridade nesse período da grande tribulação, que Apocalipse fala. O cavaleiro do cavalo vermelho representa a guerra, muitas guerras, pessoas vão morrer nesse período. O cavalo preto, representa a escassez, a inflação. Aí comentamos com vocês, né, que era necessário muito dinheiro para se comprar um punhado de alimento. Isso nos fala de escassez, falta de alimento, fome. O cavalo amarelo, que representa a morte e o inferno. Então, muitas pessoas vão morrer nesse período. E a palavra fala sobre 1/4 da humanidade que vai ser afetada, 25%. Se fosse nos dias de hoje, aproximadamente 1.600.000.000 de pessoas morreriam nesse período, em função dessas catástrofes, né, dessas guerras, em função da morte, em função da escassez, da fome, enfim, um período de grande tribulação. E é apenas o princípio das dores. Os 7 anos da grande tribulação são divididos em 2 períodos de 3 anos e meio cada um. Os primeiros 3 anos e meio, que é onde nós estamos nesse ponto de Apocalipse, se chama o princípio das dores. Os 3 anos e meio finais vai ser o grande dia da ira do Senhor. É onde nós teremos as 7 taças da ira de Deus. Quando o primeiro selo foi aberto, né, nesse livro, disparando aqui esse processo, foi o primeiro cavaleiro, o cavaleiro do cavalo branco, que fala sobre um líder que vai reinar. É o marco do início da grande tribulação. Então, a abertura do primeiro selo marca o início dos 7 anos da grande tribulação. Vamos ver o próximo slide, Ricardo. Na visão de João também, as almas que estão debaixo do altar. Essa é uma representação gráfica do altar. Existiam 2 altares no tabernáculo, o altar do holocausto, que ficava logo na entrada do tabernáculo, onde os sacrifícios eram feitos, e mais na parte interior, debaixo da primeira tenda, existia o segundo altar, chamado o altar do incenso. Esses 2 altares, eles têm chifres, são 4 pontas que eles têm, em cada uma dessas pontas existe um chifre. Lembram-se que eu falei sobre o chifre lá no passado, que significa poder?
Então, os chifres estão presentes nos dois altares. E a visão que João teve foi o altar do holocausto, e embaixo desse altar, as almas daqueles que foram remidos. E essas almas clamavam por justiça, dizendo para Deus: até quando o Senhor não julgará o sangue inocente derramado? E nós vimos com vocês também que o salmista usa muito essa expressão, né? À medida em que ele vê a prosperidade do ímpio, à medida em que ele passa por angústia e dificuldades, ele clama a Deus: Senhor, até quando os ímpios prevalecerão? Até quando não sairá em socorro do seu povo? Então era um clamor do coração do salmista, e aqui nós vemos um clamor também dessas almas que estão debaixo do altar, pedindo para que justiça seja feita. E nós vamos ver hoje a resposta a essas orações dessas almas. Mais à frente, quando estivermos estudando o capítulo 8 e 9, uma resposta virá dos céus em relação a esse clamor que é feito. Vamos ver agora na pasta dos slides do dia do capítulo 8. Não, ainda tem essa. O sexto selo é aberto, em que as 4 grandes estruturas, né, da natureza são abaladas, né? Um grande terremoto, a terra é abalada, a lua se torna em sangue, ela fica escura, obscura. Também o sol se escurece e a queda das estrelas, né? Então, os 4 cavaleiros do Apocalipse, à medida que os 4 primeiros selos são abertos, depois o 5º selo é a visão das almas debaixo do altar, e o 6º selo, essas grandes 4 estruturas da natureza são abaladas. Vamos ver agora o seguinte. Aqui já no capítulo 8, né? Capítulo 8. Não, desculpe, no 7. Capítulo 7. Que são aqueles que foram eleitos, os 144 mil, das tribos de Israel, e aqui eu chamo a atenção para essa frase, das tribos de Israel. Existe um consenso entre alguns teólogos de que esse período da grande tribulação vai ser um período de tratamento com a nação de Israel. O período da igreja cessou com o arrebatamento da igreja. Quando se lembra daquela linha do tempo que nós colocamos, o tempo da graça, o tempo da igreja termina com o arrebatamento da igreja e inicia-se na abertura do primeiro selo que nós vimos, com aquele cavalo branco, inicia-se então a grande tribulação, um período de tratamento profundo e intenso com a nação de Israel. E aqui nós vemos esses 144 mil que são eleitos, que recebem o selo do Cordeiro, a marca nas suas frontes. Essa marca identifica que eles não podem ser tocados, eles não podem ser destruídos por esses flagelos que vão acometer toda a humanidade e a terra. E esse número, 144 mil, também é alvo de muita polêmica e muita discussão entre os teólogos. Pode ser apenas um número representativo que fala sobre completude. Comentamos com vocês que os números na Bíblia têm um significado. O número 12 tem um significado, 12 vezes 12 dá 144. Uma guarnição do soldado, um exército, uma parte do exército de Israel, de cada tribo, era composta por 1000 homens. Isso pode dar a ideia de completude. Enfim, esse número 144 tem muito significado, mas eu creio numa explicação literal. Esses 144 mil realmente são 144 mil eleitos durante a grande tribulação, que serão os guardiães, os atalaias, aqueles que haverão de divulgar a sã doutrina, a palavra de Deus, judeus que vão se converter, porque a nação de Israel, à medida em que aquelas profecias, aquelas promessas que foram ditas pelos profetas no passado, e elas se cumprem, principalmente com o arrebatamento da igreja e com o fato de Jesus, o Messias, que eles rejeitaram, vir buscar a sua igreja. Esses fatos haverão de tocar o coração dos judeus, e muitos judeus se converterão, e esses 144 mil serão aqueles que já haviam sendo preparados para esse momento. E eles recebem, então, uma marca, um selo. Então, esse capítulo de Apocalipse nos fala sobre esse selo, essa marca. Próximo slide. E aqui, naquela visão inicial que nós mostramos para vocês, do trono de Deus,
em que Deus habita na luz inacessível, os 4 seres viventes diante do trono de Deus, na frente do trono de Deus, aquelas 7 chamas de fogo, representando os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra, os 24 anciãos. Existe aqui uma representação gráfica que mostramos para vocês lá no início. Agora, dentro desse contexto todo, a visão de João nos apresenta uma multidão de pessoas. Pessoas de várias tribos, várias nações, estão ali diante do trono de Deus, aquele lugar onde não era mais acessível, existe ali a presença humana. Nós podemos entrar na presença de Deus. E através de Jesus isso é possível, né? Através do sangue de Cristo que foi derramado por nós há 2000 anos atrás. Nós temos liberdade, nos é franqueada a entrada na presença de Deus. Em todas esses elementos que João nos apresenta nessa visão, todos eles têm um significado espiritual, um significado para as nossas vidas. Eu acho que aí não tem mais slides, né? Vamos entrar agora. Esse aí já é a lição de hoje, não é, Ricardo? Capítulo 8. Vamos lá dar uma olhada que nós temos aí pela frente. Nós vamos entrar agora no período das 7 trombetas. Nós temos no capítulo 8 o 7º selo, que ele é aberto, e em seguida nós temos os anjos que vão tocar as 7 trombetas. Lembrando também que em todos esses 3 blocos de provações, vamos chamar de tribulações, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus, entre o 6º e o 7º evento, entre o 6º selo e o 7º selo, entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, entre a 6ª taça e a 7ª taça, existe um hiato, existe um período maior de tempo e um relato maior de coisas que fogem à regra dos últimos eventos, dos eventos anteriores a eles. Então isso acontece em todos esses 3 blocos, né? E aqui nós vamos ver isso acontecer também. Verso 1 do capítulo 8. Já acontece uma coisa diferente. Até aqui nós vimos muito barulho, né? Terremotos, coisas terríveis acontecendo, o sol escurecendo, as estrelas escurecendo, guerras, morte, problemas de pestes, né, sendo derramadas sobre a terra. Mas aqui no verso 1 do capítulo 8, veja o que diz: e havendo aberto o 7º selo, é o último da sequência, o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Então, a impressão que se dá é que todo aquele barulho cessa e existe um silêncio reverente da presença de Deus. Eu tive essa experiência algumas poucas vezes. Eu não sei se alguém aqui já presenciou isso no momento de louvor da igreja, em que um silêncio se abate sobre a congregação e você não tem assim vontade de falar nada. Você quer só ficar em silêncio e perceber e notar essa visitação especial de Deus. Já tivemos algumas vezes na nossa igreja essa experiência, poucas vezes, em que sem ninguém planejar absolutamente nada, simplesmente os instrumentos cessam de tocar, os cantores cessam, o povo se aquieta e faz um silêncio assim profundo e até constrangedor na igreja. Irmãos, a espiritualidade não está diretamente ligada ao barulho. Existem algumas igrejas que ligam, né, o barulho à espiritualidade. É como se você, gritando, esbravejando ou falando em línguas, em alta voz, isso mostrasse uma espiritualidade superior. Eu creio que Deus fala às vezes no silêncio, e muitas vezes mais no silêncio do que naqueles momentos em que a nossa alma está extremamente barulhenta, falando e requerendo as coisas e pedindo. Eu quero te desafiar na tua casa, no dia que você estiver fazendo a sua devocional, lá, ter esse tempo de meditação, de silêncio na presença de Deus. São momentos assim especiais que nós podemos ter. E aqui a gente vê isso acontecer, né? Um silêncio, e Deus se manifestando nesse silêncio, né? No verso 5,
Aqui nesse verso 5, aquela resposta ao clamor daquelas almas que estavam debaixo do altar, ela vem através de um incensário. E o incenso na Bíblia tem a ver com as orações. Eu queria que você abrisse aí, lá no capítulo 141, do Salmo 141, verso 2. Alguém pode ler para mim? Salmo 141, verso 2. As nossas orações, né? Subindo como incenso. E aqui que nós vemos no verso 5, capítulo 8, verso 5. E o anjo tomou o incensário tem a ver com as orações, encheu do fogo do altar. O fogo tem a ver com o juízo de Deus. Deus se manifesta em alguns momentos na Bíblia, manifesta o seu juízo através do fogo. E diz que, aqui no verso 5, e o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões e vozes e relâmpago e terremoto. Existe um entendimento de que essa atitude do anjo é em resposta às orações que os santos fizeram. Ora, se o incenso representa essas orações, e o anjo então pega esse incensário e devolve esse incensário para a terra, com a manifestação da ira de Deus, fogo tem a ver com a ira de Deus, podemos entender aqui que é uma resposta àquele clamor daquelas almas que clamavam por justiça, para que a justiça de Deus fosse feita e o sangue inocente que foi derramado sobre a terra fosse vingado. Então esse anjo, através dessa atitude, ele lança na terra o incensário, como resposta a essas orações. Verso 7, nós vemos aqui a primeira trombeta sendo tocada. Tem um slide também. Vamos ler primeiro. E o primeiro anjo tocou a trombeta. Vamos voltar aqui. Esse slide que eu queria. Capítulo 8, verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Esse slide mostra uma mata sendo queimada e esse flagelo atinge principalmente o reino vegetal. E veja, destruição parcial, 1/3, 33% do reino vegetal é afetado. Nós vimos lá na abertura dos selos 1/4 sendo afetado. Veja que agora aumenta a proporção. Em vários trechos, em vários desses flagelos, nós vamos ver 1/3 sendo afetado. 1/3 dos animais, 1/3 das plantas, 1/3 das águas, sendo que lá no próximo bloco de pragas, nas taças da ira de Deus, a destruição é completa. E aí nós começamos a entender um pouquinho mais o porquê dos novos céus e nova terra. Eu imagino que, à medida que a mão de Deus pesa sobre essa terra, se torna impossível a vida humana no planeta Terra, e Deus, então, precisa restaurar tudo isso. Às vezes nós pensamos que o homem vai destruir a Terra, né? Ele afeta, sim. Existe um pavor, né, com relação ao efeito estufa, mas, irmãos, o poder de Deus vai se abater sobre essa terra. E eu não creio que o homem teria tanto poder assim. Nós vamos ver depois aqui, na segunda trombeta, o que vai acontecer. Vamos dar uma olhada aí, versos 8 e 9 do capítulo 8. Aqui nós estamos na segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Tem uma slide aí também que mostra isso. O mar se tornou vermelho. Até existe um fenômeno que acontece nas águas, uma proliferação de determinado tipo de micro-organismos, de algas, e que produz essa coloração vermelha nos mares também.
Não sabemos se é isso exatamente que vai acontecer, mas o fato é que talvez uma grande erupção vulcânica lance uma quantidade de lava ou de pedras no mar que produza esse efeito, produza essa consequência, esse desequilíbrio no mar e indiretamente isso vai afetar a economia, a pesca, então o sistema econômico dos países em que dependem muito do mar vai ser tremendamente afetado nessa segunda trombeta. Acho que eu comentei com vocês na aula passada sobre os vulcões, eu falei sobre isso, quantidade de vulcões que existe, um único vulcão na Europa produziu um transtorno tremendo para a aviação. Agora imagine, né? Alguns poucos vulcões. Se Deus tirasse a mão, irmãos, desse planeta Terra, não sobraria nada. Alguns segundos da ausência de Deus, nada sobraria para contar a história. Versos 10 e 11. Essa terceira trombeta vai afetar as fontes das águas potáveis. Diz assim, no verso 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como rocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Esse tal de absinto é uma erva venenosa, muito amarga, que era usada em algumas situações especiais lá no Velho Testamento. Então ele chama essa estrela que cai do céu de absinto. Pode ser um asteroide, um pequeno planeta que se choca com a Terra e que vai afetar a fonte das águas, que vai causar um desequilíbrio nessas fontes de água potável, ou talvez uma invasão de bactérias, porque existem teorias que são muito próximas da verdade, e elas podem realmente acontecer, de existir vida fora da Terra, mas de uma forma muito primitiva, bactérias, talvez organismos unicelulares, e que ao cair sobre a Terra possa produzir uma proliferação dessas bactérias, desses micro-organismos, que vai afetar as fontes de água potável. Eu dei uma pesquisada nisso, é uma coisa assustadora. 75% da Terra é composta de água, 75%. Desses 75%, apenas 3% é água potável. Só 3%. Desses 3%, nós temos acesso a apenas 1%, porque os outros 2% estão fechados, são inatingíveis nas calotas polares, água congelada, e o outro 1% em lençóis freáticos muito profundos e nós não conseguimos atingir. Resumo da ópera. Nós temos apenas acesso a 1% da água potável no planeta. Desses 75%, só 1% pode ser consumido. É uma coisa maluca isso. E sabe onde fica a maior parte? No Brasil. Será que essa estrela não vai cair na nossa cabeça, gente? Eu fiquei pensando, né? Porque se uma estrela chamada Absinto, que vai ferir boa parte da água potável do planeta, tem que cair num lugar estratégico, onde tem muita fonte, né? Um dos maiores reservatórios de água subterrânea do mundo está aqui no Brasil, perto da gente, Aquífero Guarani, não sei quantos já ouviram falar. É uma quantidade absurda de água e água de excelente qualidade. Aquífero Guarani, acho que pega essa região de Araçatuba, Bauru, né? Não sei se chega aqui para dentro também. Chega. É uma coisa imensa, fica aqui no nosso país, né? 12% da água, desse 1%, 12% está no Brasil. Então, irmãos, tomem cuidado, fica sempre olhando para o céu aí para ver se não vem uma estrela cair na tua cabeça, se vier, ó, vaza. Se bem que a gente não vai estar aqui, né? Nós vamos estar no bem bom. Em tese, nós já nesse momento já teremos sido arrebatados. O interessante é que algumas empresas já perceberam, né, que a questão da água nas próximas décadas vai ser uma questão séria, a água potável, né? A Nestlé tem comprado muitas fontes de águas no Brasil, não sei quantos percebem isso. Essa muito famosa aqui, Águas de Santa Bárbara, eles compraram uma segunda ali em Santa Bárbara mesmo. Eu sei porque eu viajava muito para lá, o meu sogro morava ali,
Eu presenciei isso. A Nestlé comprou ali uma fonte de água de excelente qualidade. Então é gente que já está de olho nesse futuro tenebroso, né? Que aí vem pela frente. Verso 12, a quarta trombeta. Nós vemos aí na quarta trombeta um flagelo de proporções cósmicas. Diz assim: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então, tremendo de um flagelo. O fato é que nada disso, até nós estamos aqui na quarta trombeta, nada disso é comparável àquilo que ainda virá nas próximas trombetas e também nas 7 taças da ira de Deus. Que Deus nos livre, irmãos. Espero que os teólogos estejam certos de que nós seremos arrebatados antes dessa coisa toda acontecer aqui na Terra. Eu pulei algum slide, Ricardo? Dá uma voltadinha nos slides desse último capítulo, do capítulo 8, ver se eu pulei alguma coisa, só para, eu acho que à medida que nós temos um contato visual, a gente vai fixando o conteúdo. Esse aqui foi um slide que eu encontrei para essa estrela chamada Absinto atingindo a Terra. Isso é um fato bem improvável, irmãos. Não sei, eu gosto muito de ler esses artigos científicos, né? Volta e meia eles falam, né? Um asteroide passou perto da Terra. Quando fala passou perto, é alguns milhões de anos-luz daqui. Mas em termos cósmicos, isso é muito perto. E existe uma chance disso um dia acontecer, de uma estrela se chocar com a Terra. Mais algum slide que eu não passei? Esse também é um slide que eu selecionei, que fala sobre o Sol que se escurece, a Lua, né, perde o seu brilho nessa última trombeta que nós mencionamos aqui, né, a quarta trombeta. Vamos agora para o capítulo 9. Tem alguns slides aí também. A sexta, a quinta e a sexta trombeta, no capítulo 9. Verso 1. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E aqui nós temos uma coisa um pouco sinistra. Uma chave que é dada para uma estrela. Estranho, né? Uma estrela tem mão para abrir alguma coisa? Uma chave. Então existe um entendimento de que essa estrela, na verdade, não é uma estrela, um corpo celeste, mas é um ser que recebe uma chave e ele então abre. Diz lá, o quinto anjo tocou a trombeta, uma estrela que caiu do céu, e alguém deu a ele e foi-lhe dada uma chave do poço do abismo. E embaixo, no verso 2, e ela abriu o poço do abismo. Então não deve ser uma estrela, pode ser um demônio. Alguns dizem, talvez, o próprio Satanás. E esse poço do abismo, esse lugar chamado abismo, é referenciado em vários outros versículos de Apocalipse. Abram lá. Apocalipse 9:11. Quem achar pode falar. Apocalipse 9:11, nesse mesmo capítulo aí. O anjo do abismo. Nós vamos chegar depois nesse verso, mas agora 11:7, capítulo 11, verso 7 de Apocalipse. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá. Abismo. 17:8. Apocalipse capítulo 17, verso 8. Alguma coisa ruim sai desse abismo. Parece que é um depósito de coisas ruins, não é? 17:8. A besta que disse que foi, e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde o mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é. Você vê? Só porcaria que sai desse abismo. Agora 20, de 1 a 3. O vinho descendo do céu, onde tinha a
a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos, lançou no abismo, e a nuvem cegou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto. Então, esse abismo não é coisa boa, né? Então, essa estrela que caiu do céu, possivelmente, e aqui a gente faz referência a Lucas, capítulo 10, 18, que o próprio Jesus disse, mas eu vi Satanás caindo sobre a terra como uma estrela. Então, é possível que seja um espírito maligno. Talvez o próprio Satanás, recebendo essa autoridade, essa chave nos fala sobre a autoridade, de abrir esse tal poço do abismo, e nós vimos aqui que só coisa ruim sai de lá. É o lugar onde saem demônios, saem seres que vão atormentar a terra, e um lugar também que lá no fim de Apocalipse vai ser usado para aprisionar os inimigos de Deus. Satanás, os seus anjos, os seus seguidores, e a própria morte e o inferno haverão de ser trancafiados nesse lugar chamado abismo. Então veja que fala sobre uma estrela que caiu do céu. Lucas fala sobre Jesus tendo visto Satanás sendo lançado sobre a terra, como essa estrela cadente que caiu. Mas em oposição, nós vemos Jesus sendo colocado como uma estrela também. Não uma estrela que cai, mas a resplandecente estrela da manhã. Então existe esses pontos opostos que às vezes Apocalipse coloca. Por exemplo, nós vamos ver mais para frente a marca da besta. As pessoas que vão receber a marca da besta, o famoso 666. E nós vimos também aqui agora há pouco a marca que é colocada na fronte daqueles que foram eleitos pelo Senhor. A marca de Deus, a marca da besta. Satanás como uma estrela cadente e Jesus como uma resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. Fala sobre essa estrela. Alguém pode abrir? Apocalipse 22, 16. O que diz aí? Tá lá. O Ricardo está esperto. Ó. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Em oposição a esse ser caído, que é essa estrela que caiu, que é o próprio Satanás. Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Verso 3 diz assim: também da fumaça saíram gafanhotos para a terra e foi-lhes dado poder, como que tem os escorpiões da terra. Então, essa chave que foi usada para abrir o abismo, saíram gafanhotos. Eu imagino que esses gafanhotos não sejam gafanhotos, aqueles bichinhos, mas espíritos atormentadores. Gafanhotos, escorpiões, serpentes são usados na Bíblia em referência à ação do inimigo. Em vários trechos, esses animais são usados com essa conotação. E veja o que diz no verso 4: e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens. Então, o poço foi aberto com uma chave por uma estrela que caiu do céu, e esse poço, esse abismo, libera esses gafanhotos que não fazem mal algum às ervas, ao reino vegetal. E na verdade o gafanhoto é um inseto que ele ataca o reino vegetal, mas apenas produzam dor, produzam tormento nos homens. Diz lá no final, na parte B, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então esses espíritos atormentadores ou gafanhotos vão produzir algum tipo de dor, algum tipo de tormento na vida desses homens, sem que lhes seja tirada a vida. Nós vamos ver mais abaixo também que as pessoas vão querer morrer. O tormento e a dor e a perturbação vai ser tão grande que elas vão desejar morrer e a morte fugirá deles. Você imaginar isso? A pessoa querer morrer e não conseguir? Hoje em dia, até as estatísticas aí estão deixando aí os
sociólogos, os psicólogos, os entendidos, assustados, que o índice de suicídios tem aumentado demais. A depressão é o mal do século, né? Vi uma estatística estarrecedora: 25% da população mundial ou já passou por algum episódio de depressão, ou algum distúrbio psíquico, ou está passando ou vai passar nos próximos anos, nas próximas décadas. 25% é muita coisa, é muita gente. Então é uma epidemia de proporções absurdas. Será que esse tipo de tormento não será um tormento mental, psíquico? E nós vemos hoje os sanatórios, as clínicas e os consultórios dos psicólogos, psiquiatras abarrotados. Eu sei disso porque minha esposa sofre com depressão. Eu sei que às vezes fica difícil marcar um horário com um psiquiatra, um psicólogo, porque está assim, gente. É um absurdo. Quanta gente sendo perturbada nas suas emoções, na sua mente. Não sei, não posso afirmar categoricamente, mas será que esses gafanhotos não serão esse tipo de atormentadores que vão produzir muita dor emocional, que talvez uma dor muito mais significativa do que a dor física, a dor emocional, da falta de paz, da dificuldade de dormir, de ter um pouco de sossego na sua mente, de tranquilidade? É um tormento de 24 horas por dia, não é? E esses gafanhotos, eles produzirão dor, mas não terão autonomia para matar as pessoas. Verso 6. Vamos ver o que diz aqui. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Já mencionamos isso. Jó capítulo 3, verso 20 e 22 fala sobre isso também, sobre a morte, aqueles que desejam morrer, mas a morte não é encontrada. Do verso 7 ao 10, vamos ver o que diz aqui. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão na cauda. Tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Eu achei uma imagem aí na internet, um pouco tosca, mas tentando exemplificar essa visão. Ricardo vai colocar aí para a gente. Mas existem alguns elementos aqui que nos falam sobre a forma como esses gafanhotos, né, eles agem. Existem alguns que viajam um pouco na maionese, chegaram até a pegar a figura de um helicóptero desses Apache de guerra, não sei quantos já viram. Essa descrição se assemelha um pouco a um helicóptero de guerra, com esses ferrões, com cara de homem, com alguns elementos que são citados aqui. Mas eu acho que isso é fugir bastante do texto. Mas essa é uma representação gráfica, né, do que João viu. A couraça, os pés como de cavalos, uma couraça, um cabelo como de mulher, o ferrão que ataca as pessoas e produz dor. É esse o gafanhoto que João viu na sua visão. E esses elementos nos falam sobre força, cavalo, os pés como de cavalos, nos falam sobre força, coroas, nos falam sobre autoridade, o rosto de homem, inteligência, cabelos de mulher, poder sedutor, dentes de leão, como ferocidade, as couraças de ferro são aparatos para a guerra, a cauda com seu ferrão, poder de produzir dor. Então era um ser aterrador. Eu imagino que sejam demônios, talvez, que sejam liberados sobre a terra, sobre a mente das pessoas para produzir esse tipo de efeito, devidamente preparados para essa função para o qual eles foram designados. Eles saíram do abismo, né, esse abismo foi aberto com a chave que foi dada a essa estrela cadente, e esses demônios, então, eles têm ação sobre a população e vão produzir muita destruição, e o nome deles aparece aí no verso 11. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo.
cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Esses dois nomes significam, respectivamente, destruição e destruidor. A Bíblia fala que ele veio para roubar, matar e destruir. É isso que Satanás veio fazer, né, no planeta Terra. E nada mais apropriado ele receber esses adjetivos, né? Destruidor, né, respectivamente, destruição e destruidor. 7ª trombeta, versos 13 e 14. O 6º anjo, a 6ª trombeta, né? A 6ª trombeta. O 6º anjo tocou a trombeta, e eu vi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Não sei quantos se lembram, nos capítulos anteriores, na visão de João, existiam 4 anjos segurando, retendo os 4 ventos nos 4 cantos da terra. Esse número 4 também é significativo na Bíblia. Significam todos os lugares. São os 4 pontos cardeais principais, norte, sul, leste, oeste. Então esses anjos estavam ali retendo a ira de Deus, retendo a manifestação da mão pesada de Deus. E eu fico imaginando ainda dentro desse exemplo dos vulcões, nós estamos em cima, irmãos, a crosta terrestre ela é tão fina em relação à parte interna do globo terrestre, e nós estamos em cima de uma bola de fogo chamado magma, onde existe ali lava, elementos em constante ebulição, e tudo isso está sendo retido, né, pela mão de Deus. Talvez esses anjos ocupem essa função, segurando esses elementos da natureza para que não sejamos afetados, para que esses cataclismas todos previstos aqui em Apocalipse só sejam liberados exatamente no tempo determinado por Deus, não no nosso tempo, porque Deus tem o tempo, Deus tem o tempo exato para a manifestação da sua vontade, né? Citamos já para vocês, né, a vinda de Jesus foi no tempo específico, determinado e perfeito de Deus. Jesus poderia ter vindo muito antes, mas segundo a cronologia bíblica, passaram-se 4 anos depois de Adão e Eva para que Jesus viesse resgatar a humanidade. No tempo certo, determinado por Deus, no tempo perfeito de Deus. Esses anjos estão aguardando isso. O tempo perfeito, o tempo ideal em que Deus, então, através de um comando, vai liberar a atuação desses anjos, né? Então, vamos aqui. 15 a 19, versos 15 a 19. Tem um slide dos anjos, né? Se você puder colocar aí, Ricardo. Esses 4 anjos, bem que aí faltou um, né? Só tem 3 aí. Mas são 4 anjos retendo, né, essa manifestação de Deus. Versos 15 a 19. Foram então soltos os 4 anjos, e aqui eu chamo a atenção para o detalhe. Esses 4 anjos então tiveram autonomia para soltar, para liberar, que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, e eu ouvi o seu número. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíram da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Então veja, o número, existe todo um exército inimigo sendo preparado aqui para uma batalha final. E esse número, ele é um número assustador. Esses anjos que estavam então retendo, né,
esses 4 ventos, eles têm liberdade para liberar a ira de Deus num tempo específico, num momento específico, e esse exército de 20 vezes 10 milhares dá um exército de aproximadamente 200 milhões de pessoas. Em Apocalipse, capítulo 16, dos versos 12 ao 16, nos fala sobre uma grande batalha, a batalha chamada Armagedon. Esse lugar, Armagedon, é uma planície ali no Oriente Médio que foi palco de grandes batalhas no passado. Então, esse exército é o exército inimigo que está sendo preparado para investir contra a Cidade Santa, investir contra Israel. Então, existe um consenso entre os teólogos de que vai existir um clímax durante a grande tribulação. Esse clímax, esse ponto máximo, será um momento em que esses exércitos de homens mobilizados por Satanás e seus demônios, instigados por Satanás e seus demônios, e também pela cobiça do ser humano, eles vão se voltar contra Israel. Eles vão sitiar a Cidade Santa, eles vão cercar Israel, e esse vai ser um momento crucial em que esses exércitos serão derrotados pela segunda vinda do Senhor Jesus, mas isso nós vamos tratar um pouco mais adiante. Mas vamos dar só uma olhada lá, Apocalipse 16, do verso 12 ao 16. Existe um vídeo muito antigo chamado, tem exatamente esse nome, Armagedon. Se um dia você puder pegar aí na internet, não existe mais videolocadora, né, irmãos? Mas eu peguei uma vez esse vídeo, numa videolocadora, e muitos desses pontos que eu estou colocando aqui aparecem nesse vídeo. É bem interessante. E mostra essa batalha final, em que Israel está sitiada pelos seus inimigos, e Jesus, então, aparece nos ares, né, para salvar o seu povo na segunda vinda. Então, capítulo 16, do verso... eu perdi aqui. 12? Não, Apocalipse 16, do 12 ao 16, isso. Diz aqui, derramou o cesto a sua taça. Aqui é o flagelo das taças da ira de Deus, sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, existe uma formação, aqui nós estamos vendo, né, nessa fase das trombetas, a formação desse exército que vai nessa batalha final chamada Armagedon, lutar contra os exércitos de Israel, e nesse momento Deus então aparece para salvar o povo escolhido, mediante suas promessas no passado, né, que ele seria o seu rei, seria o seu salvador, o seu redentor, e essas promessas que foram ditas a Israel haverão de se manifestar, se cumprir nesse período. E aqui eu vou fazer um parênteses com relação a também uma interpretação teológica, né, que existe uma história que ainda precisa ser completada com Israel. Deus, no momento do arrebatamento, encerra a sua história com a igreja, mas ele continua o seu tratamento com Israel. E nesse momento, né, culminante, é que aquelas promessas de proteção, de livramento, que foram todas preditas no Velho Testamento pelos profetas, elas se cumprem na história de Israel. Verso 21 do capítulo 9, para a gente ir caminhando para o final. Diz assim: e nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Isso também é assustador. Mesmo com todos esses flagelos, com todos esses sofrimentos, esses gafanhotos que vão ser liberados para produzir intensa dor,
aquelas pessoas que vão desejar morrer e não vão conseguir, a morte fugirá deles, um grande sofrimento. Mesmo assim, alguns não vão se arrepender. Mesmo assim, talvez alguns racionalizem, né, todos esses acontecimentos, todos esses cataclismas. E até recentemente eu li alguma coisa sobre a nova era, não sei quantos já leram alguma coisa sobre a nova era, um movimento, né, que diz que vai vir sobre a Terra um novo tempo, um tempo em que os homens terão uma mente privilegiada, e nesse tempo, na implantação desse período, virão OVNIs, né, virão extraterrestres nas suas naves e buscar arrebatar algumas pessoas aqui na Terra que são pessoas de segunda categoria, e ficarão aqui na Terra somente aqueles que foram os escolhidos. Eu não sei quantos já leram isso, mas existe essa teoria dentro desse movimento da nova era, que acreditam em extraterrestres, em discos voadores, em OVNIs, que um dia eles virão buscar essas pessoas de segunda categoria. Na verdade, é uma explicação para um arrebatamento, né? Porque qual a explicação que eles vão dar para o arrebatamento? Bom, alguma coisa tem que ser dita para a população que ficar aqui. É uma preparação já para esse momento, né? Então, o homem tenta racionalizar tudo. O homem tenta explicar os fenômenos da natureza. O homem tenta explicar as guerras, os terremotos. Nunca na história da Terra, desde o tempo em que se começou a medir os abalos sísmicos, se mediram e se computaram tantos terremotos como nos dias de hoje. Então, a impressão que se dá é que os fundamentos da Terra estão sendo abalados. De tempos em tempos, nós ouvimos falar de um terremoto grave, né? Recentemente, aqui no Haiti, tivemos um tsunami ali na Indonésia, que matou 300 mil pessoas, um tsunami no Japão, tudo isso produzido por abalos sísmicos. E isso tem se intensificado cada vez mais. E o homem sempre vai buscar uma explicação lógica na ciência. Não, mas é porque as placas tectônicas que se moveram e elas se chocaram e houve uma grande liberação de energia. Essa é a explicação científica. Mas por que isso está se intensificando cada vez mais? Será que Deus não está mexendo com os fundamentos da Terra? Será que esses 4 anjos que estão retendo o poder e a força e o juízo de Deus não estão já se movendo e preparando a Terra para esse grande momento, irmãos? Porque esses seres são tão poderosos que talvez só uma mexida que eles deem no seu corpo produza alguma liberação muito grande de energia e abale os fundamentos da Terra, não é? Vamos avançar no 10, rapidinho, eu não vou gastar mais do que 5, 6 minutos com vocês. Capítulo 10, os anjos e os 7 trovões, João e o livrinho, é o título desse trecho, versos 1 e 2 do capítulo 10. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo. Aqui nós estamos vendo um anjo poderoso da parte de Deus, e alguns elementos aqui que descrevem esse anjo nos chamam a atenção. O arco-íris, né, envolto em uma nuvem. A nuvem lá no Velho Testamento nos fala sobre a manifestação da glória de Deus. O arco-íris nos fala sobre a aliança de Deus com o homem. O rosto brilhando como o sol. Moisés, quando ficou na presença de Deus, ele teve que usar um véu. Não sei quantos se lembram desse trecho lá no Velho Testamento. As pessoas não podiam contemplar a face de Moisés porque ela brilhava. A presença de Deus produziu esse brilho no rosto de Moisés. Esse anjo tinha um rosto como esse. Enfim, são pés como colunas de fogo. Os pés falam sobre domínio, né, sobre os inimigos. E aqui o que me chama a atenção é esse livrinho que aparece na mão desse anjo. É um anjo que coloca os pés na terra e no mar. Isso indica o quê? Que a sua influência, que a sua autoridade será exercida sobre a terra e sobre o mar também, ou seja, toda a superfície terrestre. E esse livrinho, ele foi entregue para João comer esse livrinho. Tem até um slide, se você puder colocar, Ricardo. É essa imagem que João viu, esse anjo poderoso,
e ele tem um livrinho na mão, um livrinho diferente daquele que foi selado com 7 selos, que era escrito por dentro e por fora. É diferente, é um livro que já estava aberto, e ele é dado para João, e João então come esse livro. Só que interessante que na boca de João, esse livro ele se torna doce, mas quando desce para o estômago, se torna amargo. Aqui no verso 10, fala sobre isso. Vamos dar uma lida. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Existe uma interpretação para isso. E eu acho interessante essa interpretação. Tudo que eu estou colocando aqui para vocês, irmãos, são interpretações. Nenhuma delas é infalível. Mas quando você fala em livro, você fala da palavra de Deus. Você já faz uma conexão com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem esses 2 aspectos. Ela tem um aspecto amargo e ela tem um aspecto doce também. Qual é o aspecto doce? É o amor, a misericórdia, a graça de Deus. A palavra nos fala sobre esse lado, né, da personalidade, vamos chamar assim, de Deus, os atributos de Deus. Mas existe o lado amargo também. Essa mesma palavra de Deus, esse mesmo Deus, também produz em nós a sua justiça, a sua santidade, a sua ira. Pouco se fala sobre a ira de Deus, mas a ira de Deus é mencionada N vezes na Bíblia. Um dia Deus haverá de manifestar a sua ira. Ele marcou um dia para manifestar a sua graça, a sua misericórdia na cruz do Calvário. Mas um dia, o grande dia da ira do Senhor vai se manifestar sobre a terra, e ele haverá de julgar. Então esse livrinho nos fala sobre esses 2 aspectos do Evangelho. O aspecto da graça, misericórdia e longanimidade de Deus, e o aspecto da sua justiça, da sua ira e da sua intolerância ao pecado. E o evangelho que é pregado nos dias de hoje é um evangelho desequilibrado. Não sei quantos já perceberam isso. É um evangelho que tende muito para o lado doce. Fala muito sobre o amor de Deus, a misericórdia, a graça de Deus. Fala-se muito sobre uma graça irresponsável, em que nós podemos ter uma vida pecaminosa, uma vida sem santidade, e Deus vai tolerar isso, Deus vai considerar isso de uma certa forma misericordiosa e com muita longanimidade. E não nos é apresentado esse lado amargo do Evangelho, esse lado da justiça, da mão pesada de Deus, que um dia virá, o dia de prestação de contas e de ajuste. Romanos 11, 22. Vamos ver o que a palavra de Deus diz aí. Se alguém achar, pode ler para mim, por favor. Romanos 11, 22. Já está lá. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permanecerdes na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. Doce e amargo, né? Amor, misericórdia, mas também Deus é justo. Deus é justo juiz, e haverá um grande dia de prestação de contas. Só para a gente encerrar, eu pulei no verso 4 do capítulo 10, diz assim: logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então, nessa visão, né, nesse momento em que a 6ª trombeta é tocada, e esse anjo aparece a João, esse anjo poderoso, e esses trovões falam alguma coisa aos seus ouvidos, lhe é impedido de falar. Então existe um mistério por trás disso. E Deus, irmãos, Ele nos revela aquilo que Ele quer nos revelar. A palavra de Deus diz que os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, e Deus, Ele traz para si essa responsabilidade de trazer revelação sobre aquilo que nos cabe receber revelação. E aqui vai uma preocupação muito grande dos crentes nos dias de hoje, dos entendidos, de criar grandes
teorias e grandes arcabouços teológicos em cima, às vezes, de um único versículo da Bíblia, e cria-se uma grande doutrina em cima disso, de tal forma que aquela doutrina foge de uma forma absurda daquilo que está escrito nesse livro. Então nós temos que tomar muito cuidado nos dias de hoje, com relação àquilo que nós lemos, aquilo que nós acreditamos, se está longe, distante da revelação bíblica. Você pode chamar isso de qualquer outra coisa, menos de sã doutrina. Você pode chamar isso de qualquer outra coisa, menos de palavra revelada de Deus. Eu estou cansado de ver isso, sabe? Ministérios que tiram lá um versículo, 2 versículos, 3 versículos de um contexto maior e fazem em cima daquilo uma grande doutrina. Eu até conheci recentemente, não vou citar nomes, mas um ministério em que 2 versículos foram extraídos do contexto, e em cima daqueles 2 versículos eles criaram um livro dessa grossura de procedimentos para se aplicar em momentos assim de libertação de pessoas. Mas uma doutrina, irmãos, absurdamente distante do que a palavra de Deus diz. Nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. Mais do que nunca, nós precisamos crer no que diz a palavra de Deus. Fugiu disso aqui, irmãos, é conhecimento humano. Fugiu disso aqui é qualquer outra coisa que você possa chamar de, sei lá, conhecimento espiritual, conhecimento do mundo espiritual. Maravilhoso. Você pode usar a sua mente para andar por esses caminhos, mas nós não podemos dizer que é sã doutrina. Podemos dar qualquer outro nome, menos palavra de Deus revelada. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar e pedir que Deus nos traga mais revelação. A partir da quinta-feira que vem, nós vamos entrar no capítulo 11, em que outras coisas nós vamos aprender a respeito de Apocalipse, né? O título é Ordens para medir o santuário, as 2 testemunhas e a 7ª trombeta. Amado Deus, eu quero te agradecer por esse tempo que estivemos juntos aqui e aquilo que não pudemos explicar, Senhor, com clareza, que o Teu Espírito revele e traga conhecimento, traga temor diante da Tua palavra, da sã doutrina, e que possamos, Senhor, verdadeiramente conhecer-te melhor através daquilo que nos é revelado, Senhor. Ó Pai, nós queremos humildemente reconhecer a nossa limitação, ó Pai, diante de tanto conhecimento, de tanta revelação, mas, Senhor, que aquilo que nos é dado conhecer, aquilo que nos é dado, Senhor, ter informação, que Tu possas trazer aos nossos corações, que possamos crescer no conhecimento de Jesus, no conhecimento da Tua palavra, possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Obrigado pelo privilégio que temos de ler, de estudar a Tua palavra, de meditar nela. Obrigado por cada pessoa que está aqui, Senhor, abençoa Teu povo neste lugar, leva-nos em paz, debaixo da Tua graça e da Tua proteção, Senhor. Te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos. Até quinta que vem.